dando início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é dia 25 de maio. Nós vamos começar hoje uma nova revista, essa aqui, Identidade Deusiana. Tem os doutrinos e princípios que nos edificam. Nós temos aqui preparado ali também para vocês. Eu vou fazer um pequenininho para você ter dentro da sua Bíblia. Viu bem bonitinho assim, ó? Nossa declaração de fé está aqui também. Nós vamos trabalhar, irmãos, não sei quanto tempo, esses 14 pontos da nossa declaração de fé. A gente ficou um ano sobre temas sociais, políticos, etc. E agora nós vamos voltar para a Bíblia e declarações teológicas da Bíblia. Quem tinha que falar de política e social, já falamos o suficiente, né? Então, nós vamos, deixa eu apresentar aqui para vocês. Nós temos de volta, aleluia, nosso irmão Beto, e ele trouxe também o nosso irmão Carlos. O senhor é de São Paulo, Carlos? Por favor, Carlos, você está para ir para a igreja? Se eu podia ficar de pé para apresentar o senhor para a igreja? Irmãos, esse é o irmão Carlos, por favor, ele está conosco aí, ó, junto com o irmão Beto. Não sei se vai estar congregando com a gente, capaz que vai, né? Muito bem. Vamos ter o quê, meu irmão Carlos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Então agora vamos ter um momento. Já oramos, não? Não oramos, então ficamos de pé. Vamos orar. Aleluia. Orar e dar início. Santo Deus e bendito Pai. Aleluia. Senhor, estamos aqui hoje também, Senhor, iniciando um novo período de estudo, Senhor, da Tua Palavra para a nossa edificação, para que possamos servir ao Senhor de maneira que te seja agradável. E pedimos a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo, que é o autor desta palavra, nos dê, Senhor, o entendimento, a compreensão e a interpretação. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ter um louvor com a irmã Cilei. Troquei aqui de novo a câmera. Som. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A Deus por estar retornando. Eu não tive muito bem de saúde durante os 3 meses, né? Mas louvo a Deus pelas suas misericórdias, pelo seu amor, porque eu estou aqui hoje, amém? E eu creio também que a graça do Senhor alcançou cada um de vocês. Por isso estamos aqui, vamos cantar o louvor. Maravilhoso é uma bênção de Deus no ouvido. O Senhor me ama, o Senhor te ama. Maravilhoso é, quando
graça. Amém. Estamos aprendendo com isso aqui. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou falar mais longe. Virar para baixo, sabe? Alô, som. Aí ficou melhor um pouco. Os irmãos. Bem longe. Os irmãos pegaram a revista? Pegaram as revistas? Nós vamos começar, irmão, irmãos, desculpa, eu estou adaptando uma caixa de som aqui, para mim ver se grava. Estou tentando aqui, peraí. O senhor conectou aqui? Conectei, se não conectar, desliga tudo. Viu? Mas é o jeito. Mas aqui está indo bem. Não. É isso aí, né? É a caixinha? A caixinha, não tem que desligar ela. Eu vou tentar colocar ela lá embaixo, peraí. Vai colocar ela lá embaixo, peraí. Vai lá embaixo pra mim, põe ela lá embaixo. Deixa eu ver, lá embaixo. Tá bom. Aí, som. Alô, som. Alô, som. Alô. Aí ficou bom, acho que dá pra gravar. Porque a gente tem que gravar, irmão, o notebook não pega som aberto, a gravação estava ruim. Vamos ver agora, parece que resolvemos, né? Os irmãos estão com a revista aí, eu até falei, pedi que os irmãos trouxessem lápis para anotar, porque é o seguinte, nós queremos estudar, né? Você estuda e não anota na revista nada, ou principalmente na Bíblia. Aí eu pedi, quem vai estudar tem que ter Bíblia de papel, que é para você sublinhar versículo. Eu sei que a pessoa estuda a Bíblia quando eu pego e vejo que essa Bíblia está toda marcada. A pessoa que tem uma Bíblia novinha, eu vejo que ele não estuda a Bíblia, porque Jesus disse assim, para fazer o que com a Bíblia? Esquadrinhar, né? Esquadrinhar, irmãos, até onde a gente sabe, é pegar um esquadro. E geralmente quando você pega um esquadro, você pega um lápis para poder fazer as marcas. Então a Bíblia é para ser anotada, marcada. E Bíblia de celular não serve. E também, irmãos, a revista. Tentando aqui, vamos ver, vamos chegar lá no. A revista também. O que nós vamos estudar, irmãos? Esse material aqui, ó, né? Esse material aqui, ele está aqui, ó. Está aqui, declaração de fé. Inspiração, mas temos aqui os pontos que nós vamos ficar aqui, não todos, tem alguns que eles pularam, mas eu vou colocar, mesmo assim, os que eles pularam, né? Então nós temos aqui a questão seguinte, irmão, entre declaração de fé, ele vem explicando, e pode chamar de credo, aquilo que nós cremos, porque ele diz assim, ó, cremos, né? Cremos. Se cremos, então é aquilo que a gente chama de credo. A lição eu vou começar a mostrar. Eu queria que vocês marcassem algumas coisas aí, irmão, na sua revista. Ó, marquei aqui, ó. Os princípios e doutrinas que nos identificam. Eu estive aqui, deixa eu mostrar para vocês nesse evento aqui, ó, né? Semana de Educação Teológica, com esses irmãos aqui, o Expedito de Melo, que conhece aqui do Brasil, o Miguel Álvares, que vive andando pelo mundo. Até alguém falou, traz ele aqui em Mambaí. Eu falei, ô irmão, fica um preço horrível, né? Então, irmão, a educação teológica e pentecostal, né? Então, o que é teologia? Isso aqui é Bíblia. Bíblia. Ó, marcado, vou mostrar. Vou me mostrar aqui agora, ó. Isso aqui é Bíblia. Está gravando. Tá. Não, aquilo lá é só porque eu só pego a câmera. Isso aqui é Bíblia.
Isso aqui, ó, podia mostrar para mim, para a Patrícia aqui, que eu estou mostrando ali. Vou mostrar aqui para os irmãos, para o pessoal lá ver o que nós estamos tentando. Irmão, vamos devagar, porque é como construir uma casa. Você que está gravando, ó. Coloquei aqui do lado. Essa declaração de fé. Declaração de fé. Nossa declaração de fé. E a mesa que está ali, eu vou ampliar. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Eu fui desligar alguma coisa aqui, desliguei e foi a câmera. Muito bem. Seguinte, irmão. Está gravando? Não está gravando de novo? Agora está. Agora está gravando. E aquilo ali, irmão, é teologia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é teologia. Qual é a relação entre Bíblia e teologia? E outra coisa, irmão, teologia pentecostal. Existe teologia, vou mostrar aqui alguma coisa, a gente fazer algumas observações. A gente tem, irmão, nós temos igrejas pentecostais, nós temos igrejas evangélicas tradicionais, quer dizer, que não acredita no Pentecostes, e nós temos o tal do neopentecostal. Nós vamos ter que primeiro saber essas diferenças, porque a nossa proposta aqui, ó, é de uma teologia pentecostal. A diferença entre uma declaração de fé de uma igreja que aceita o Pentecostes, de uma igreja que não aceita o Pentecostes, ou não? A diferença, irmão? Por quê? Nós temos aqui, por exemplo, olha aqui, olha aqui. Nós temos aqui, artigo 8. Nós cremos no batismo do Espírito Santo, subsequente à purificação do coração. Nós cremos em falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede. Uma igreja que não é pentecostal, ela não crê em nada disso. Ela diz que isso aí foi no tempo dos apóstolos, né? Então, onde teria como baixar o retorno? Não, é na minha caixa, eu quero ver o retorno. Então, irmãos, nós temos que fazer essas diferenças aqui, e nós temos, irmãos, aqui depois. Aí nós vimos aqui na revista dizendo assim, a igreja de Deus, você está vendo aí, é uma igreja histórica. Então, irmãos, aqui existem os pentecostais, que eu vou colocar para você entender, os pentecostais históricos. Pentecostais históricos, quais são? Aquelas igrejas de onde veio o avivamento pentecostal que nós vivemos hoje. Ele começou no final do século XIX. A Igreja de Deus é a mais antiga igreja pentecostal, 1886. A Assembleia de Deus veio em 1915. Depois veio, são as chamadas pentecostais históricas. Elas já começaram como pentecostais, e foi fruto do movimento do Espírito Santo. Dessa época vem, além da Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja do Nazareno, são as históricas. Elas surgiram na passagem do século XIX para o século... Elas ficam entre ali 1886 e 1925, a Primeira Guerra Mundial. Ok? Depois, irmãos, da Segunda Guerra, 1945, começaram a surgir outras igrejas, geralmente saídas das igrejas pentecostais históricas, e com umas doutrinas que são muito perigosas, porque parecem muito com a doutrina pentecostal, mas tem um monte
de heresia. Inclusive, aqui, deixa eu te mostrar, dos documentos do Dr. Miguel Álvares, ó, segundo dia, eu quero mostrar para vocês, o segundo dia foi sobre isso aqui, ó, presta atenção, ó, desafios do neopentecostalismo, distorcem a mensagem bíblica. Quem que é essa igreja aqui? É universal, é graça, como é que chama aquele do cara de chapéu? A igreja essas coisas aí. Tudo heresia. Sensacionalismo, liderança autoritária, estrutura empresarial, mercantilização da fé, tira 5, 6, 7 ofertas num culto, não tem desafio missionário e tal. Então a gente vai ter que ver, vamos fazer a diferença para saber por que nós precisamos então de uma declaração de fé, né? Então a declaração de fé, ela te conduz a um perfil, essa declaração de fé. Você tem que conhecer a declaração de fé da igreja na qual você congrega, porque ela vai te dar um perfil. Eu não posso ver a sua fé, Tiago escreveu, né? Sua fé eu não posso ver. Não quero ver, eu posso ver suas obras. Eu não posso ver a sua fé, mas eu posso ver o seu credo. No que você crê? No que é que você crê? Agora vem a seguinte situação, né, irmão? Veja aqui, ó. No que é que você crê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Com base na Bíblia. A nossa teologia chama teologia bíblica. Ela é totalmente tirada da Bíblia. Já falamos isso aqui, irmão. Qualquer coisa que alguém venha nos dizer, irmão, o homem não pode usar, antigamente Mambaí ensinou isso. O homem não podia usar paletó porque tem aquelas almofadinhas assim. E lá não sei aonde Jeremias qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Me mostre na Bíblia que eu concordo com você. Mas isso foi revelado. Não, me mostre na Bíblia. Nós somos um povo que, em sentido de doutrina, qualquer coisa que eu dizer, eu vou assim, me mostre na Bíblia. Amém? Amém. Então, essa teologia é bíblica. Então, eu vim dizendo aqui, eu só estou lendo a introdução, né? Elas servem para preservar as tradições. Bom, nós cremos que nós somos a continuação da Igreja Apostólica. Nós cremos que nós estamos observando hoje, pela Bíblia, os mesmos princípios e práticas que nos dias dos apóstolos, logo depois dos apóstolos e durante toda a história, a igreja verdadeira observou. Então são tradições e a declaração de fé eu vou mostrar para vocês como que nos ajuda, né? Então, irmão, a igreja de Deus, ela é uma cultura mais tradicional. Existe o tradicional e existe o progressista. Nós somos tradicionais, não no sentido do Pentecoste, no sentido de cultura. A grande questão da igreja é a cultura, a música que se ouve, a roupa que se veste, os lugares que se frequenta, as bebidas que se consomem. Então a declaração de fé ela nos prende lá nos apóstolos e nós não podemos sair disso aí, né? Então, irmão, aqui diz assim, para nos, sobretudo para os doentes de alma que chegam como fruto de um desserviço prestado pelo movimento da igreja alucinada. Nós não somos os críticos que estamos aqui para detonar tudo quanto é denominação, mas com a Bíblia na mão nós temos que denunciar que tem muito em nome de igreja e que é uma alucinação total em relação à Bíblia, né? Então, irmãos, o nosso autor da lição de hoje é o nosso pastor Eric Tum, já mostrei a foto dele aqui, que é o que organiza as revistas.
E nós temos aqui no primeiro, irmãos, o seguinte: a importância da declaração de fé. É importante a igreja ter uma declaração de fé. É necessário ter uma declaração de fé. Aí o texto foi aquele que Lucas pegou de maneira magistral no domingo passado, né? Jesus chega aos discípulos e pergunta: quem dizem os homens? Quem dizem que é o Filho do Homem? O que vocês dizem? Aí alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então aqui na nossa declaração, nós colocamos aqui, ó. É a nossa declaração, com base na Bíblia. Nós cremos. Vou explicar aqui. Vamos ter uma lição toda sobre inspiração verbal da Bíblia. Bom, toda essa alucinação começou quando começaram a tratar a Bíblia como um livro muito importante, mas que não é mais do que outros livros de sábios e filósofos. Aí começou a desgraça total. Cremos em um só Deus, existente eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a Assembleia de Deus Universal, que não crê na Trindade. Nós temos muito movimento, esse Árvore da Vida não crê na Trindade. Nós temos outras heresias muito pior do que isso, Testemunho de Jeová, que além de não crer na Trindade, diz que Jesus não é Deus. Então nós temos que ter a nossa declaração que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, foi concebido do Espírito Santo. Alguns dizem: não, essa conversa aí é mitologia, isso não tem. Nascido da Virgem Maria. Tem um que chegou a dizer que encontrou que Maria era grávida, foi de um soldado romano, foi fruto de prostituição. Que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado, cremos nisso. Que subiu ao céu, está à direita de Deus, e aí vem, isso é declaração de fé. Então, quando Jesus pergunta: o que vocês dizem? E os discípulos dizem: nós cremos que tu és o Cristo. Nós cremos nisso. Nós cremos aqui em todas essas coisas aqui, né? Muito bem, continuando a lição, ó, nós temos aqui duas palavras: para ortodoxo. Tem outra coisa aqui, irmão, que a gente tem que colocar aqui nessas colocações aqui, irmão, ó. A palavra vou colocar aqui, ortodoxo. A palavra orto, irmão, esse daqui. Ortodoxo. Muito bem, ortodoxo. Nós somos ortodoxos. Cadê? Nós somos ortodoxos. Quando você vai no ortodentista, você vai para ele fazer o que com seus dentes? O ortodentista. O ortopedista. Tem ortopedista? Eu trato. É a pessoa que vai colocar reto. Seus dentes são todos. Ele vai arrumar um aparelho que fica reto. Então, irmão, doxo aqui, ó, a palavra doxo significa, colocar aqui entre outras coisas, crença. Ortodoxo é aquele que tem uma crença reta. A gente diz reta com que? Reta segundo o esquadro da palavra de Deus. Prumo, segundo o prumo de Deus, essa crença, se você colocar junto com a Bíblia, ela está reta. Então, não tem os ortodoxos, e aqui só para você entender, ó, tem os heterodoxos. Eu vou resolver esse treino, vai achar. Heterodoxo, quer dizer, hétero, irmão, quer dizer o quê? É uma crença aqui nesse sentido aqui é diferente, né? Quem é heterossexual é porque ele sente atração por que tipo de pessoa? Do outro sexo. Então uma crença heterodoxa é outra crença. Quando Paulo diz assim: ainda que um anjo do céu
venha trazendo outro evangelho diferente desse, clama o sangue nele. Então, são coisas que nós temos que entender para a gente se identificar. Irmão, vivemos numa salada de crenças, de práticas. E aqui vem dizendo que muitas das vezes, né, alguns irmãos menos informados não sabem a diferença. Ele assiste um culto do Valdomiro e acho que é a mesma coisa que está acontecendo aqui na Igreja de Deus. Eu nunca assisti porque eu não tenho tempo para perder com isso, nunca vi. Ou ver um culto da Universal e acha que aquilo lá é evangelho, aquilo lá é evangelho, aquilo é uma empresa religiosa. Eles são classificados como empresa religiosa, não tem nada a ver outra coisa, né? Agora, a palavra sacramento, eu prefiro a palavra ordenança, porque sacramento é aquilo que torna santo. Então, os sacramentos da igreja são, que todas as igrejas evangélicas aceitam, batismo e ceia. A igreja de Deus também pratica lavar os pés. Eu prefiro ordenança, porque a ordenança é uma ordem, é para você cumprir. Se você me perguntar muita coisa, por que você participa da ceia? Eu participo primeiramente porque Jesus mandou. Jesus mandou. Aí, irmão, batiza, qual a diferença entre quem batiza e quem não batiza? É que quem batizou está obedecendo a ordem que Jesus disse que tem que ser batizado primeiro, né? Muito bem, então ele vem dizendo aqui, irmão, vamos tentar ver a introdução. Ó, logo nessa primeira lição, é fundamental que o aluno compreenda a importância da declaração de fé, como forma de prover um entendimento lúcido sobre o que a igreja acredita, como sendo seus princípios fundamentais. O fundamento, o alicerce. Nós estamos com um plano de reformar esse prédio aqui, depois que passar o aniversário, vai ser uma coisa muito grande. Vamos colocar forro acústico, vocês vão botar acústico aqui tudo, vai me dar uma certa, mas ninguém vai mexer no alicerce da igreja, não. Se for para mexer no alicerce, vamos fazer outro. Então, irmãos, a declaração de fé, ela tem os fundamentos, os alicerces daquilo que você crendo, é como quando você vai pegar uma estrada. Eu chego ali no trevo de Buritinópolis, eu quero ir para Poços. Se eu pegar a esquerda, eu chego em Poços. Para isso que lá tem o quê? Placas. É por aqui. Se você pretende chegar aonde você quer chegar, o caminho é por aqui. Então nós dizemos aqui, irmão, nesse mesmo caso que essa declaração, vou colocar para você ver, ó. Se você pretende chegar, deixa eu te dizer, o caminho é por aqui, ó. É por aqui. Se você passar a crer em coisas diferentes dessa aqui, você corre um risco muito grande de não chegar aonde você está querendo chegar, e é no céu, na glória, e etc. Então, voltando à revista, bom, primeiro, credo e confissão. O que é um credo e o que é uma confissão? Credo é o que a gente disse aqui, ó, nós cremos. Foi a nossa confissão de fé. Irmãos, tem a igreja protestante tem inúmeros credos. Como é que esses credos se fizeram necessários, irmão? Presta atenção. Primeiro, que nos primeiros, não sabe que durante 1500 anos depois de Cristo não existia gráfica. O primeiro livro escrito foi com Gutenberg, 1500 e alguma coisa. O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. As pessoas não tinham Bíblia como você e eu, não tinham. Além do mais, irmão, eu vou tentar, não sei como é que eu vou, vamos fazer aqui mesmo.
Além do mais, irmão, o analfabetismo era enorme. Se calcula, irmão, que na Galileia de Jesus, o que ele virou assim, não sei. Na Galileia de Jesus, irmão, tentando aqui, vamos ver. O analfabetismo chegava a 90%. 90%. Faz favor, irmão, desliga essa caixinha para mim, que eu vou tentar falar direto no microfone, viu? Só desliga ela aí para mim, por favor. Desliga ela aí, tira o cabinho, já tirando o cabinho, já resolve. Agora vamos ver aqui se está saindo lá. Alô, som. Tudo bem, vamos tentar fazer por aqui. Irmão. A gente tem que aprender. E na Idade Média, irmão, na Idade das Trevas, os 1000 anos em que o catolicismo dominou a Europa, 90% da Europa era analfabeta. O que é que você crê? Mas nem a Bíblia inteira eu tenho conhecimento. Então, irmão, começou a se fazer um resumo. A declaração é um resumo. Você veja bem, irmãos, que aqui nós temos em 14 pontos, não tem tudo. Mas a espinha dorsal do que nós precisamos saber para estar no caminho certo, está aqui, ó. Então tinha um resumo, né? Então vem dizendo aqui a diferença. Irmão, confissão das doutrinas elementares de fé de uma igreja ou denominação. As denominações, mas é preciso diferenciar denominação de igreja. Diferenciar denominação de igreja. Denominação é a igreja de Deus, pessoa jurídica, CNPJ tal. E é preciso diferenciar, irmão, templo de igreja. Isso é um templo, é um prédio. Nós temos a mania de chamar esse prédio de igreja. Isso aqui é um prédio. Quem é a igreja? Onde houver 2 ou 3, debaixo do pé de munguba, no meio do deserto, onde houver isso é a igreja. Tivemos reunião de pastores com o prefeito, pediu para falar com a gente, não tratou de nada. Mas o que a gente bem ouviu foi, pastor, eu preciso de ajuda para construir a igreja. Preciso de cimento, construir a igreja. Uai, uma bomba destruiu a igreja lá em Londres. Uma igreja não se destrói. E denominação. A denominação é necessária. Porque no país que vivemos, e em outros, para exercer a atividade religiosa, você tem que ter um cadastro, polícia, etc. Mas a igreja é o corpo de Cristo, que não é. O corpo de Cristo não é a igreja de Deus. O corpo de Cristo não é assembleia. O corpo de Cristo não é nada disso. É um corpo vivo de Cristo, né? Mas então, essa igreja, por exemplo, aqui no Brasil, nós cremos em assassinato de criança. Essa igreja não vai ser aprovada. O objetivo, irmão, tal. Os irmãos têm a revista aí, ó. O credo da igreja de Deus. Mas deixa eu mostrar para você aqui, irmão, uma coisa. O mais antigo credo, quem tem conhecimento, é o chamado credo apostólico, né? É atribuído aos 12 apóstolos. Acredita-se que desenvolveu a partir de pequenas confissões batismais. Pastor Damar está aqui, está lá, né? Mas está aqui, irmão Mauro, tem mais pastor. Quando você vai ser batizado lá nas águas, que vai te batizar faz algumas perguntas, não faz? Você declara que já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Você declara que está disposto a viver observando para obedecer a palavra de Deus? Sim. Nos tempos apostólicos, a mesma coisa. Sempre que o pastor, o apóstolo ia batizar alguém, aquele alguém tinha que confessar. O que você crê?
Os irmãos vejam que desde os escritos de Paulo escreveu 27 livros do Novo Testamento, a maioria, irmãos, é combatendo heresia, desde o começo. Primeiro a heresia dos judeus, que creem que não pode vestir roupa cor-de-rosa, não pode comer carne de porco, aquela bobageira toda que é dos judeus, aí vem escrevendo que não. Depois, quando chega na Grécia, aí vem as filosofias, vem os gnósticos, tem que combater a filosofia, achava que aquela filosofia era fé. Então sempre foi necessário resumir, de forma que a pessoa pode decorar. Os católicos até rezam, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, até reza, é uma forma boa de decorar, mas a pessoa tinha que decorar, o que é que você crê? Aí, irmãos, esse aqui vem assim, ó, creio. E outra coisa, irmão, o candidato ao batismo tem que recitar isso aqui. O que você crê? Assim, irmão tá com o microfone aí? Não. Não conseguiu não, tá bom, vai sem microfone, pode falar, irmão. Pastor, eu tenho uma dúvida, eu já falei com o senhor sobre isso, mas eu acho que é pertinente trazer na igreja, ali no 8 ali. Eu creio, eu fui batizado por imersão. Certo. Mas, por exemplo, se tiver uma situação, e eu creio nisso, que está aí, eu creio. Mas se nós tivermos uma situação onde uma pessoa não tem como ser levada para ser batizada por imersão, como é que se faz? Bem, respondeu o senhor agora. Irmãos, a Igreja de Deus, inclusive tivemos aqui recente. O batismo é necessário para a salvação? Depende. O ladrão da cruz, que Jesus disse, todo você foi batizado? Não. A questão do batismo, irmão, é quando a pessoa pode batizar. Como eu digo que o batismo é uma ordenança, é quando a pessoa não quer batizar, quando ela recusa o batismo. Nós tivemos aqui o caso até o pai de Tica mesmo, Vital. A situação dele não tinha condição, a gente reúne, manda para o supervisor, ele leva ao conselho regional e é autorizado a receber como membro sem batismo. Te contar um outro caso que a Igreja de Deus aceita, irmão. Geralmente mulher, né? É crente, o marido não é. Não proíbe ela de vir na igreja, mas se batizar não aceita. Não aceita ser batizado. Nós partimos do princípio seguinte, irmão. Não podemos permitir que uma pessoa descrente atrapalhe uma pessoa crente. Nesse caso, se você batizar, eu te mato. Tem tudo isso, né? Se batizar, eu vou mais longe, vou falar mais alto aqui. Se ficou bom, fala bem alto aqui. A igreja decide, vamos receber essa irmã como membro, sem batizar. Então, a questão do batismo é porque quem crer e for batizar. Você não quer batizar por quê? Porque eu não concordo com o mandamento de Jesus. Então você não pode ser batizado mesmo. É como a ceia. Quer ser crente, mas cear eu não quero. Mas Jesus disse que tem que cear. Mas eu não concordo. Você está discordando da palavra. Então, mas a questão do batismo, inclusive assim, deixa eu falar para o senhor, a gente crê no batismo por imersão. Quando a Igreja de Deus organizou aqui, em junho de 1964, 65, os irmãos eram presbiterianos, eu ia lá naquele prédio, lá naquela esquina, eu fui perguntar, eles tinham sido batizados por aspersão, jogando água na cabeça. Quantos irmãos aqui que considera que não ficou satisfeito com esse batismo e que quer batizar por imersão? A maioria. Teve uns que disseram, pastor, nós somos satisfeitos, nós vamos te lembrar assim mesmo. Então a questão do batismo, mesmo por imersão, é uma questão de dizer o seguinte, é o que eu digo para você, vamos batizar para quê? Porque Jesus matou.
Você concorda? Concordo. Você obedece? Obedece. Então, o batismo é uma coisa bem assim, relativa, né? Pode batizar numa caixa d'água? Pode. Agora, batismo por aspersão nós não fazemos. Se não tem condição de batizar por imersão, alguém até falou para mim, vai lá no Vital e joga água na cabeça dele. Vai ficar fácil, não ficar? Está doente, está de cama, você não pode batizar, o pastor vai lá e joga. Não, porque nós não reconhecemos isso como batismo. Então é melhor não batizar, porque não reconhecemos. Então a questão do batismo é essa. Mas aí, irmão, deixa eu voltar aqui no credo apostólico. Primeiro, em que você crê? Em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Mas nós não usamos a palavra trindade na nossa declaração de fé. Não sei se você viu aqui, ó. Não existe na Bíblia a palavra trindade. Por isso nós não usamos. Assim, nós cremos em um só Deus, existente eternamente em três pessoas distintas, a saber, o Pai, Filho e Santo. É a trindade, se você quiser chamar de trindade, mas não fala em trindade, que é um problema grave quando cunharam essa palavra trindade para significar as três pessoas. Houve um problema e até hoje. Então nós cremos em um só Deus. Como é que dizia o credo apostólico? Em Deus, em Jesus Cristo, seu único Filho. Ele diz aqui, ó, Jesus Cristo, Filho unigênito. A nossa declaração de fé vem batendo. E no Espírito Santo, na Santa Igreja e na ressurreição. Aí o cara pode dizer da Santa Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal, não universal do Reino de Deus. Universal, irmão, no sentido que a igreja ela não é de uma cultura. Irmão, os irmãos do Brasil têm que vestir igual os irmãos da África. Não, irmão, a cultura nossa é a cultura do lugar. Está me entendendo isso, irmão? Porque o Islã, por exemplo, é uma religião, todo mundo tem que vestir igual lá no Islã. Nós não. Então, os ritmos de música, entendeu? Então, a igreja é universal, ela não é, nenhuma raça é dona da igreja, nenhuma língua é dona da igreja. Dono da igreja é Jesus, e onde ela estiver, ela é submissa a Jesus. E nós não temos que exportar a nossa cultura, temos que exportar o Evangelho, né? Aí diz aqui, irmão, ó, muito bem. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Isso aqui é a declaração de fé dos apóstolos. Veja como que é a nossa. Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, tem concebido sob o poder de Pôncio Pilatos, ou padeceu sobre... Irmão, é importante aqui uma personagem histórica. Pôncio Pilatos está nos registros como sendo governador romano da Judéia. Isso dá, irmãos, a nossa fé uma base histórica. É só uma pessoa muito ignorante para questionar a existência histórica de Jesus. Esse Jesus existiu mesmo, mas tem. Não foi uma figura inventada, não. Inclusive o ser histórico Pôncio Pilatos foi quem decretou a morte dele. Foi sepultado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar os vivos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo, ou da carne, prefiro da carne. Então, irmão, veja bem, quando ia batizar, interessante, pastor Mauro, que dava 3 mergulhos, dividia em 3. Primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Segundo,
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho Salvador, que nasceu do Espírito Santo da Virgem Maria. Tibum. Creio no Espírito Santo. Tibum. Dá 3 mergulhos. Então, a necessidade que os apóstolos, isso aqui é dos apóstolos, sentiram, de que os crentes tivessem uma regra de fé, onde aqui não é tudo, irmão. Alguém até comparou com os votos de casamento. Quando você vai casar, se você casa normal, e tem aqueles votos, aquela história dos votos é muito interessante. Como é que foram se criando os votos, quais os elementos que tem no voto. Mas ali está te dando assim mais ou menos uma base com que tipo de pessoa que eu estou casando. É uma pessoa que está me prometendo isso, está me prometendo fidelidade, está me prometendo confiança, respeito. Né? Agora, irmão, voto de casamento não tem tudo, né? Se fosse ficar o casamento todinho dizendo, o que mais você promete? Eu prometo escovar os dentes, prometo, tinha para onde ir. Mas é o resumo. A declaração de fé é mais ou menos o seu casamento com a palavra de Deus. Porque a gente faz questão de falar aqui, né? Deixa eu tornar a mostrar aqui. A gente faz questão de mostrar, irmão, que todo aquele material é tirado da palavra de Deus. Agora a Bíblia não diz daquele jeitinho. Então fez uma organização. Bem? Bom, o que eu quero mostrar mais aqui para vocês? Isso aqui eu vou fechar. Agora tem um detalhe, mas deixa eu entrar aqui, já é 10 horas. Para quem vai construir um prédio de 20 andares, nós colocamos hoje o primeiro tijolo. Então, a primeira coisa que eu queria falar hoje é que a nossa doutrina é bíblica. Deixa eu te perguntar, o que você está lendo é Bíblia? Primeiro, quero te pedir, quando vier para a escola dominical, traga a Bíblia de papel. Eu quero que você anote, que você escreva. Você coloca tradução do versículo, traga a sua Bíblia. Mas aí então, por exemplo, um dia eu encontrei uma irmã aqui na igreja. Tradução Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Você sabe de quem é isso, irmão? Você sabe de quem é isso? Não tem jeito de virar, irmão, não consigo. É tradução Novo Mundo. Essa aqui eu tenho porque ela é em hebraico e grego. É da Testemunha de Jeová. Que eu gosto, uma coisa de passar lá em casa, entra aqui, vamos tomar um café, vamos ler esse versículo. Aqui no Antigo Testamento, esse versículo está falando de quê? De Jeová. Interessante, aqui no Novo Testamento, esse mesmo versículo está falando de quê? É de Jesus, espera aí. Então, eu vou conversar. Mas isso aqui, irmão, não é Bíblia. Isso é uma tradução Novo Mundo. Aqui não tem a pessoa do Espírito Santo. Jesus não é Deus. Eu encontrei a irmã mais ou menos ali onde Miriam está sentada. Falei, irmã, o que é isso? É a minha Bíblia. Como é que foi? Foi o testemunho de Jeová que me deu. Eu dei uma para ela, boa, peguei a dela e queimei. Você está lendo a Bíblia? Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Vou mostrar aqui. Isso aqui chama Bíblia de Estudo, Linguagem de Hoje. Quem tem linguagem de hoje aí? Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Primeiro ponto da nossa declaração de fé diz assim, nós vamos dar inspiração verbal da Bíblia. O que significa? Que nós queremos que Deus inspirou a palavra que era para escrever, não a ideia. Deus não inspirou Paulo, fala 2 versículos aí, não, Paulo, não sabemos como foi, porque não foi ditado, escreve a palavra, não, a palavra é essa. Qual é o nosso trabalho de traduzir, irmão? É de ir lá no original e achar a palavra em português equivalente àquela palavra grega e traduzir. A linguagem de hoje, a mensagem, alguém tem a mensagem aí? Mensagem. Só que Débora tem 10 Bíblias. Eu tenho essa aqui, eu tenho a mensagem, vou trazer a foto para vocês, só de Bíblia que eu tenho lá em casa, e mais aqui, irmão, só para você entender aqui, você entender. Agora, irmão, o que isso aqui é bom?
Você está lendo um versículo que fica meio complicado de entender. Quer dizer, deixa eu ver como é que eles colocaram lá na linguagem de hoje. Deixa eu ver como é que eles colocaram lá. Isso aqui, olha essa lista aqui todinha, não sei se dá para vocês verem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tudo é Bíblia que eu tenho aqui é digital, ó, fora as que eu tenho de papel. Mas isso aqui não é Bíblia, irmão. Então a primeira coisa que eu quero te perguntar, você anda lendo Bíblia? Ah, mas então não é para ler a linguagem de hoje. Ela não pode ser sua Bíblia de estudo. Por favor, Débora. Essa mensagem, pastor, é uma mensagem comentada. E é um problema sério, os comentários do versículo. Vai. Ah, você fala que era a Bíblia do expositor? A mensagem tem uma versão dela que é a mensagem comentada, né? E é um problema sério porque eles põem a ideia deles sobre o versículo. Bem. E distorcem muita coisa. Não tem uma do Jimmy Swaggart. Eu já amarrei ela com sangue, com tudo quanto existe. Ela tem um versículo em preto, que as nossas Bíblias igual essa aqui de comentário, mesmo essa da testemunha, é assim, ó. Tem um versículo e no pé da página tem o comentário. Essa do Jim Swaggart tem um versículo em preto e o comentário do Jim Swaggart em vermelho emendado no versículo. O dia que eu vi esse troço lá na papelaria, falei, meu irmão, daqui um tempo, pregador preguiçoso vai estar pregando Jim Swaggart, não a palavra mais, porque já está prontinho, vou ler nos textos vermelho. Irmão, muito cuidado com Bíblia comentada, é bom, é ótimo, mas lembra, comentário não é palavra de Deus. Bíblia Thompson é ótima para nós, que cremos no milênio. Foi uma Bíblia escrita para mostrar o milênio. Agora, nem tudo eu concordo. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, qual é a versão da Bíblia que você usa para ler, para estudar? Você estuda a Bíblia? Por favor, irmã, deixa eu ver ali a irmã. Deixa eu ver ali a irmã. Sumiu aqui. Deixa eu botar aí. Oi, Senhor. Pastor, só lembrando também que livro devocional não é Bíblia. Livro devocional. Hino, louvor, não é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Então a primeira coisa que eu queria te perguntar, nós vamos ficar aqui não sei quantos anos estudando isso aqui, porque eu estou vendo, eu entrei só na editorial da lição até hoje. Você já se perguntou qual é a Bíblia que você lê? E geralmente as pessoas, às vezes, quando me compram a Bíblia, eles falam sobre a capa da Bíblia, se é com zíper, se é sem zíper. Inclusive, irmão, tenho falado aqui para os pais, essa linguagem de hoje ela é muito usada com Bíblia para criança e Bíblia para adolescente. Por favor, irmã Júlia. Pastor Senhor, já que existe tanta distorção em certos aspectos da palavra, qual é a melhor Bíblia que o Senhor nos orienta a ter como princípio de estudo? E ele quer pegar uma um pouco mais moderna, pode pegar, mas qual é a melhor base de estudo que a gente tem que ter? Irmã, eu nunca leio uma só. Nenhuma delas realmente satisfaz. Mas se puder de imediato comprar só uma, nós estamos recomendando a Nova Almeida atualizada, que é a antiga João Ferreira de Almeida. O que atualizou, irmão? O verbo, o tempo do verbo. Porque lá coloca Jesus falando, porque o João Ferreira de Almeida, ele foi contratado pelo rei de Portugal para traduzir a Bíblia na linguagem dos eruditos. Vós ireis. Oxe! Ué, quem fala assim? Escuta, você vai. Certamente quando Jesus falava com o analfabeto, Jesus falava, você vai, você foi, você quer, você não quer? Acaso vós ireis? Nunca falei isso, já falou, Bíblia? Acaso vós ninguém. Escuta, você vai ou não vai? Então a Nova Almeida ela trouxe para você. Em vez de vós, trouxe para vocês. Em vez de tu irás, você vai. Foi o tempo do verbo só, entendeu, Júlio? Mas ela é uma obra de tradução do original. Não entenderam isso aqui, irmão? A sua Bíblia tem que ser uma tradução, que nós já temos um problema sério, irmão.
que Jesus falava uma língua que chama aramaico, e já escreveram que ele falou em grego. Nós não temos a palavra que saiu da boca de Jesus, nós não temos. Não existe. O original de Mateus dizem que foi em aramaico, o original de Mateus, que era menor, depois foram aumentar e passaram tudo para o grego. Por que é problema? Porque hoje está se fazendo um trabalho de retroduzir do grego para o aramaico. Aí chega ao ponto que diz impossível Jesus ter falado isso em aramaico. E aí, como é que fica? Aí, irmãos, então, aí do grego e do hebraico a gente traduz para o português. Bíblia tem que ser tradução. Aí, irmãos, tem algumas Bíblias que baseiam nos manuscritos, outras baseiam. Agora, se você puder ter duas, pelo menos, Júlia, a Nova Almeida atualizada e a NVI, você vai ver que tem hora que você vai ter que saber, porque uma fala A, outra fala B. Aí você vai ter que ter. Mas se for somente essa, agora, irmão, eu quero saber se você estuda a Bíblia. Se eu pegar a sua Bíblia, ela é branquinha, sem nenhum risquinho, então você não estuda. Eu quero que você estude. Nós vamos ter que estudar, porque dizemos o seguinte, irmão, estou terminando aqui. Aí eu queria falar dessa situação aqui, eu vou ver se eu tenho muita coisa para falar com vocês. Só olha isso aqui, irmão, Educação teológica. Quem é teólogo? Pastor, educação teológica. Isso é para quem fez seminário, não é? É para Lucas, para Lucélia, que fizeram seminário de teologia. Quem é teólogo, irmão? Isso eu quero dizer para você. Teologia é você extrair da Bíblia conceitos. Por exemplo, a Bíblia não tem creio em um só Deus existente eternamente em três pessoas, a saber o Pai. Não tem escrito assim, mas é verdade. Então a gente condensa isso aí. Então uma bebe da outra. E tem uma terceira coisa, para ser teólogo. Alguém disse que é o seguinte, uma teologia é assim, Você já viu aquela bolachinha que você molha no café para comer? Ou pão, alguma coisa? A teologia é uma comida que você molha na Bíblia para comer primeiro. Se você não molhar na Bíblia, você está comendo uma coisa seca. Então toda teologia é um alimento. Então teólogo, irmão, é quem lê a Bíblia. É quem lê a Bíblia. Agora, se entende, irmão, que são três coisas. Todo crente tem que ser teólogo. O verdadeiro teólogo, presta atenção, nós estamos dizendo para você. Primeiro, ele é uma pessoa que frequenta a igreja. Ele é alguém que pisa no chão da igreja. Ainda três coisas aqui, presta atenção. Agora o pessoal do louvor: Bíblia, teologia e culto. O pastor aqui, vou passar para vocês depois, irmão, a preocupação com a música, com essa inovação aí, neopentecostal. A Bíblia forma nosso caráter, a declaração de fé forma o nosso perfil, e nosso estilo de culto nos forma como pessoa. O que é que nós estamos cantando? Onde é que nós estamos buscando? É muito bonito, eu falar uma coisa que eu fiquei preocupado. Estamos na época do fast food. Um tempo atrás você queria cantar um corinho, você procurava, orava, jejuava, escrevia uma letra. Hoje você faz o quê? Tem um hino maravilhoso em inglês. Vou copiar a letra, colar no Google, traduzir, e a melodia já está prontinha. Por favor, irmão, fala aí no microfone. Não sei se eu já ouviu falar, né? Nós estamos na era do worship, né? Tem sons sonoros que, principalmente no teclado, que é aquelas ondas sonoras, ela atua em uma parte do nosso cérebro, que as pessoas choram, emotivam, e aí a era do worship. E mais do que isso, irmão, obrigado, irmã Débora, a gente vai ver, irmão. Quando viu aqui do neopentecostal, aqui, neopentecostal, uma coisa muito complicada, onde ele diz aqui, irmão,
sensacionalismo e manipulação. O objetivo não é adorar a Deus. O culto virou um espetáculo. O dirigente parece mais aquele cara que dirige o grupo de aeróbica. Da direita, da esquerda, deu voltinha, pulou, ou culto animado, culto pentecostal. Eu quero até perguntar para a próxima, o que é uma igreja pentecostal? Porque eu não trouxe o livro, irmão. Aquela igreja pentecostal? Isso quer dizer o que com isso? A igreja tal, é pentecostal, a outra ali não é não. É o que é uma igreja pentecostal? É a que tem mais aeróbica? Dá saltinho, dá pulinho, vira para a direita e vira para a esquerda e tal. Essa que é a pentecostal, a outra que é mais quietinha não é? Então, você falou uma coisa certa, irmão? Só um minutinho, irmão. O espetáculo religioso, irmão, é complicado, porque veja bem, só terminando aqui a fala da Débora, o culto, irmãos, ele não é, como é que ele diz? Ele não é direcionado para adorar a Deus. Ele é estudado com técnicas de subliminar, de som, ondas de som, para causar impacto no público. Choro, não sei o quê, certo? Então, irmão, só terminando aqui, Léo. Irmão, nós temos teólogos, irmão, nas faculdades, nas universidades de religião, para o cara te dar um show de Bíblia. Só que primeiro, irmão, esse é o primeiro passo. Primeiro, vou mostrar aqui, primeiro passo, ele não crê em Deus. Teólogo é quem sabe, não. Primeira coisa para alguém ser um teólogo é crer em Deus, e crer no Deus da forma certa. Quem não crê em Deus da forma certa já entrou na estrada que não vai para onde você quer ir. Não adianta querer. Agora, o terceiro elemento, irmão, também, eles não frequentam a igreja. Eles não adoram a Deus, eles não fazem culto. Então, irmãos, a Bíblia, ela é um livro de teologia. A Bíblia fornece a teologia e a teologia reforça a Bíblia. Mas ela é para quem crê em Deus e para quem é adorador. Não é para intelectuais. Então, inclusive, irmãos, não sei se vocês sabem disso, que nós temos seminários porque a igreja falhou. Se a igreja fizesse um trabalho teológico bastante, não precisava ninguém de seminário. Aqui mesmo você faz teologia todinha, que nós estamos tentando fazer. Não precisa você ir, se você acompanhar, se você trouxer lápis, revista, Bíblia de papel, for anotando. Eu tenho, por exemplo, eu tenho o vídeo, tenho as apostilas, mas as palestras eu anoto o tempo todinho que eu estou ouvindo, estou anotando ali, para poder tirar minhas conclusões. Então, irmão, a Bíblia você tem que ter. Eu te pergunto, você tem Bíblia de verdade? Primeira coisa que eu quero te convidar para fazer esse estudo de teologia que vai durar não sei quanto tempo, é você se perguntar se você não precisa de comprar uma Bíblia de verdade. Eu ia falando aqui, não perca, as mães dão para os filhos Bíblia linguagem de hoje, que é bonito, tem um, mas a partir de 12 anos eu tenho falado para a mãe, dá para o teu filho uma Bíblia de verdade. Criança vai ter, a partir de 12 anos, linguagem de hoje, joga fora. Dê Bíblia de verdade. Quem vai aprender, porque fica lendo até 18 anos, achando que está lendo Bíblia e está lendo linguagem de hoje. É igual, irmãos, algumas pessoas têm uma série de Chosen, e tem gente que acha que Jesus é aquilo. Irmão, Jesus, aquilo ali é uma coisa cinematográfica, roteiro, sei o quê. Chora vendo Jesus no show. Eu não choro, não. Choro vendo Jesus no show, não. Então, irmão, primeiro, nós estamos na base. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, qual é a Bíblia que você está lendo? Está na hora de você comprar uma Bíblia boa,
o menino de Marina, o Gabriel, comprou uma Bíblia de estudo dessas grandonas, que é assim, ó, grandona. Aí fez certo, em casa, ele estuda nela. Agora para vir para a igreja, você traz uma miudinha, salmo, toca para o culto, mas para você estudar, você tem que ter uma Bíblia boa. E deixa eu te falar, se você não tem interesse da Bíblia, se você não lê a Bíblia, você corre o risco, como diz Paulo, de ser levado por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que alguém chegar te falando, em nome de Jesus, te dando uma Bíblia, testemunho de Jeová, de presente, você acha que é Bíblia. Eu quero te exortar a ter uma Bíblia, e nós juntos, porque aqui nós vamos entrar aqui em texto, quando entrar em Deus, Trindade, Jesus, em palavras do original, você vai ter que anotar, porque ele não precisa mandar essa igreja todinha para o seminário. Estamos trazendo o seminário aqui para a igreja. Você pode fazer. Amém? Então, primeira coisa. Outra coisa, irmão, no culto você pode até trazer a Bíblia de celular, mas pelo amor de Deus, aqui na escola você vai trazer a Bíblia de papel. Por favor, irmã Evânia. Antes de eu vir para Nova Rio, eu recebi de um pastor dentro do tempo. Peraí, que ele vai levar para sair aqui, irmão, na gravação. Paz do Senhor Jesus a todos. Antes de vir para cá agora, nessa nova temporada aqui, eu recebi de um pastor dentro do templo da Assembleia de Deus Missão, inclusive essa pessoa citou, né, um livreto de estudo, anulando, né, essa questão dessa crença em Pai, Filho e Espírito Santo. E ele tem todas as perguntas com respostas que deu, eu leia, né, ele tem também um livreto dos hinos da harpa, anulando a palavra Jesus, Deus, colocando, se não me engano, Yahvé, enfim, né, fez essa troca. E me deu falou para eu ler que ia ser bom para mim. Eu dei uma olhada, mas eu não tive interesse em ler, né, porque nós já temos essa base, né, de fé, essa crença que nós já temos baseada na palavra de Deus, mas a gente recebe, né, essas coisas, essas doutrinas, esses ensinamentos, e o senhor acabou de falar, se a gente não tiver realmente estruturado, né, fundamentado na palavra de Deus, qualquer coisa que vier, nos leva como, né, poeira do vento. Depois eu vou trazer para o senhor ver, depois se eu quiser queimar, porque para mim não é útil, mas só para o senhor dar uma olhada também e usar como alguma referência. Eu vou passar para o irmão. Irmão, nós tivemos uma senhora aqui do nosso distrito, ela esteve acho que 10 anos em Goiânia, no Tabernáculo da Fé, William Branham. Segundo eles, o Espírito Santo é o Espírito do William Branham. Ela teve lá 10 anos, nunca descobriu que estava numa igreja dessa. E aí? Irmão, a gente era acusado pentecostal de não conhecer Bíblia. Melhoramos muito, mas precisamos aprofundar. Estou te convidando para a gente fazer parte desse. Vamos gastar mais ou menos um ano, eu acredito, nisso aqui. Primeira coisa, qual é a Bíblia que você lê? Está na hora de comprar uma melhor? Segunda coisa, na escola traga a Bíblia de papel. Traga o lápis para anotar na revista e para anotar na Bíblia também. Eu vou passar para a irmã Evânia concluir, passo para o irmão Léo e a gente termina. Aqui, irmã, ali, ó. Vai a irmã Evânia lá de novo. É só uma correção que eu citei que ele está tendo aqui no tempo, participante ali. Sim. Peraí, fala aí, senão não sai. Só uma correção aqui para não ficar mal entendido. Ele participa ali daquele grupo de membros, mas ele é uma pessoa que não caminha junto com a declaração de fé daquele povo, viu? Ele não está junto ali, participante ali daquele povo que declara ali da Assembleia de Deus. Na verdade, ele está ali meio que contrariado, porque é declarado ali, viu? Bem, bom. Vamos ouvir o irmão Léo. Pastor, lá em Oséias 4,6 diz lá que tudo perece por falta de conhecimento, né? E a Bíblia fala também o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitas vezes as pessoas são enganadas justamente por isso. Porque essa linguagem de agora aí, isso é uma porcaria, isso é horrível. Tem muita diferença. Mudam-se traduções, mudam-se palavras que faz toda a diferença.
Então, nós temos realmente que tomar muito cuidado com isso. Eu queria contar, você estava falando, né, do pessoal que pula, enfim, dessas igrejas. Esse universo do sal aí é do Satanás, não é nada de Deus ali dentro, não. A Bíblia fala que nós vamos dar conta de cada palavra da nossa boca, né? Então, essa grande maioria desses caras, principalmente na televisão, são cães gulosos. Quando nós voltamos para a igreja aqui no Bahia, foi engraçado, né? Nós começamos a voltar às igrejas, né? O senhor estava falando, estava dando em casa. Aí nós fomos numa lá, aí sem ordem, a bagunça, o pastor pregando, o povo berrando e tal, aí você sai sem entendimento. Aí a Radassa virou, vamos embora, não gostei disso não. Aí foi quando nós viemos para cá, e viemos e falou, não, realmente onde realmente está sendo pregada a palavra. Irmãos, a revista é para todos. É o seguinte, o preço da revista é R$13, a igreja já pagou. Você pega a revista, quando você tiver R$13, você põe aí na oferta. Ele pastor, pode passar Pix? É bem complicado, mas se você não passar no domingo à noite para misturar com oferta, você pode passar no domingo de manhã e colocar lá na mensagem, revista Escola Dominical, para a Escola Dominical. Mas você arruma R$13 em dinheiro, põe ali no baú da oferta, pode levar, quando você tiver, você paga, não vamos anotar nome, todo mundo aqui é crente, a revista é para todos, viu? E se você não tiver o dinheiro, pode levar a revista também, que Deus tem mais para repor. O importante é que todos tenham a revista. Amém? Vamos terminar? Vamos. Oramos. Amém. Santo Deus e bendito Pai, chegamos, Senhor, ao final dessa escola bíblica dominical, introdução de um novo tema, declaração de fé, sobre o qual com certeza iremos nos debruçar, Senhor, durante um bom tempo. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.